Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte. E hoje a gente vai finalizar nossa viagem pela linguagem visual e principalmente pela forma de fazer a leitura visual. Se vocês puderem, façam. Façam assim ao invés de não só na série, mas faz uma maratonada sobre essa parte de linguagem visual e vê desde o primeiro elemento, desde a primeira aula, acho que dá umas 5 ou 6, eu tive o prazer de dividir para não ficar uma coisa muito complicada e você entender pedacinho por pedacinho que essa leitura visual ela não está aplicada só, por exemplo, a uma prova do Enem. Ela está aplicada ao cotidiano, às fotos que vocês curtem no Instagram, aquilo que vocês publicam no Twitter, né, como vocês compartilham coisas no Facebook, entre outras redes sociais, onde alguns de vocês usam imagens até para se lançar. Eu sei o que significa isso, que eu aprendi recentemente, certo? E aí, quando a gente fala sobre leitura visual, o que eu vejo que eu não entendo, o que eu olho e não consigo compreender, o que eu assisto e não faz sentido porque eu acho legal, mas o legal é aplicável para a resposta de uma criança pequena, de uma criança no início do ensino fundamental, não para você que é aluno do ensino médio ou para você que já passou por isso e está em busca dessa informação. Esse conhecimento que nós estamos trabalhando aqui, ele não é só para adolescentes, é para todo mundo. Aprendam a ler imagens. Então, quando você trabalha essa questão da imagem, conteúdo, mensagem, forma e composição, o objetivo é esse. O que eu vejo e não consigo entender, ou melhor, o que existe nas entrelinhas. Eu vou dar uma avançada e eu quero que vocês prestem atenção. Aqui no estúdio, o pessoal levou alguns 2 segundos para tentar entender a imagem. Né? Coragem, porque noção nenhuma. É um poço gigantesco, de uma chaminé provavelmente, e ela está em cima dos ombros dele. Tem um cara aqui embaixo. Né? E a pessoa, não vou colocar adjetivos, a pessoa já tirou uma selfie a partir disso aqui. Né? Coragem, né? E aí, isso é que a gente está falando. Por quê? Porque o meu cérebro demora alguns segundos para codificar, decodificar e interpretar. Só que para isso eu preciso ter noção do que é o conteúdo e o que é a mensagem. O que é o conteúdo? O que você quer expressar. O que é a mensagem? Como ela foi desenhada. Na prática, o que eu vejo? 2 pessoas arriscando a própria vida para tirar uma foto, para colocar na internet. Não. O que eu vejo? 2 pessoas tirando uma foto na borda de uma chaminé. O que eu sinto? Qual é a mensagem? Aí é que entra a diferença. O que eu vejo? O que eu particularmente sinto, né? Primeiro, eu tenho vertigem. Eu tenho um medo de altura terrível. Então eu não faria um negócio desse nunca na vida. Aliás, eu nem subiria aqui para começo de conversa. Segundo, ficar no ombro de alguém, ainda mais que eu sou pesado, para tirar uma selfie, né? A pessoa é sem noção. Então, o conteúdo é uma coisa, a mensagem é outra. Por isso que eu coloquei bem nítido para vocês. O que é o conteúdo? O que você vê na imagem. O que é a mensagem? Aquilo que eu sinto, aquilo que eu interpreto. Isso acontece com filmes, isso acontece com séries, isso acontece com imagens, entre outras coisas. Né? Aí eu fui buscar, já virou piada aqui no estúdio, eu fui buscar o manual da boa esposa, justamente para instigar vocês, meninas, mulheres, né, como a linguagem visual ela trabalha esse conceito. Né? O manual da boa esposa de 1950. Eu peguei 4 itens aqui. Item 4. Seja uma esposa amável e interessante para o seu marido. Por favor, não coloque isso sem contexto. Aqui é para instigar vocês como o tempo passa e a coisa vai sendo codificada, decodificada e modificada. Né? Item 10. Você pode ter uma dúzia de coisas a dizer para o seu marido, mas na sua chegada não é o momento. Insira deboche e ironia. Deixa eu falar primeiro. Lembre-se, os temas da conversa dele são mais importantes do que os seus. Por que eu estou fazendo isso? Justamente para criar esse conflito, dizer assim, mas como assim, professor? 13. Não cumprimente com queixas e problemas. Senhoras, meninas casadas e as que estão prestes a casar. Manual da boa esposa, obviamente ultrapassado de 1950. E 18º, uma boa esposa sabe o seu lugar. Né? Como a gente diria aqui em São Luís, em alguns casos, uma murrada na cara dele talvez resolvesse. Por que eu coloquei essa situação em particular? Porque a gente cria conflito através da imagem. Uma imagem e um texto associado, né, quando ele fica claro, ele pode trazer uma série de sensações, uma série de leituras diferentes. Então, na hora de você analisar e entender
o conteúdo e a mensagem, você tem que levar em consideração uma série de elementos. E nós estamos falando desses elementos ao longo dessas últimas aulas sobre composição e linguagem visual. Eu olho e eu tenho que entender e fazer interpretação do que eu vejo. Professor, mas eu tenho que fazer isso constantemente? Gente, depois que você consegue compreender os elementos e o como fazer, funciona no automático. É simples. Atração e agrupamento. Atração e agrupamento é justamente o que eu olho e o que chama atenção. Né? Ah, professor, eu gostei de um outdoor, passei e me chamou atenção de alguma maneira, eu não sei o motivo. Pronto, quando tem a proximidade desses elementos, maior atração. Por exemplo, a foto do centro de Recife, dos prédios que são unidos. Alguma coisa chamou a atenção ao ponto de eu tirar a foto nesse momento a partir do que eu vejo. Isso acontece com alguns de nós, que a gente está passando por algum lugar, meu Deus, eu tenho que tirar foto daquilo ali. Vocês sabem o que eu estou falando. Então, essa atração e agrupamento, ele funciona como uma maneira de você completar o que falta na mesma figura, ou então identificar aquilo que você esteticamente acha agradável, que esteticamente te chama a atenção. Né? Prestem atenção. Vou tirar foto, vou fazer uma selfie. Na hora que eu faço essa selfie, vou tirar foto, eu escolho um ângulo, eu escolho uma posição, eu escolho um local, eu vejo qual é o melhor sistema, isso é atração e agrupamento. É o meu padrão trabalhando, né, no automático de como eu vou compor essa imagem. Na Idade da Pedra, na pré-história, as pinturas rupestres, mesmo que o homem pré-histórico não tivesse essa noção, ele já começa no instinto, no instintivo mesmo, né? A fazer o processo de atração e agrupamento. Por quê? Porque na hora que ele coloca as imagens próximas, ele traz a atenção de quem estava observando. Professor, isso me lembra uma história em quadrinhos. Pois é, a história em quadrinhos chama a atenção por causa disso. Alguns de vocês têm uma dificuldade imensa de ler quando você não tem imagens. Então, significa dizer que na hora que você tem imagens, esse processo de atração e agrupamento funcionam literalmente no automático. A atração e agrupamento, ele tem a ver com a proximidade e semelhança. Aquilo que me chama atenção é o que me diz alguma coisa. E aí, esse agrupamento é a união que a vista, a visão, faz desses elementos iguais, que é o caso, por exemplo, das pinturas rupestres, certo? É um fundamento que se baseia simplesmente na tendência de completar aquilo que meu cérebro acha que está faltando. Por exemplo, a gente já falou sobre isso, vejam a aula na plataforma do YouTube, a plataforma Gonçalves Dias, e aí você vai prestar atenção porque, na aula, no caso, que a pintura indígena ela faz parte de um processo de linguagem visual. Como assim, professor? Gente, vamos só fazer as devidas comparações e proporções. Quantos de vocês já viram, por exemplo, tutoriais e canais no YouTube, na internet, alguma coisa do tipo, sobre maquiagem convencional e maquiagem artística? Existe um padrão, alguns desses profissionais trabalham numa linha. Então, eu acabei de escrever o que seria a linha de trabalho, a linha de expressão da comunidade indígena brasileira. Então, cada pintura dessa aqui representa não só um fator estético, mas em alguns casos, fatores religiosos, fatores totêmicos, espirituais e por aí vai. Quer dizer, eu tenho uma série de estruturas na pintura corporal que me ligam a atração e agrupamento. Por quê? Porque há um padrão. Positivo e negativo. Outro elemento que facilita muito e permite que eu diga assim, isso é legal, isso não é, eu gostei disso, eu não gostei daquilo. Por quê? Porque esse elemento positivo, negativo, figura e fundo, faz com que eu tenha atenção a alguma coisa e não tenha atenção a outra. Faz com que esse elemento seja mais destacado ou esse elemento aqui seja menos destacado. Né? E aí meu cérebro vai brincando nessa situação, porque o efeito positivo negativo me faz ter atenção a determinadas situações. E outra, né? Algumas experiências já mostraram isso. Inclusive, quem tem cor de pele mais clara, cor de pele mais escura, tonalidade de peles variadas, percebe que algumas cores de roupas ficam melhores em você e outras não. A relação de positivo e negativo. Olha só, é a mesma imagem, mas ela tem duas leituras visuais, sensoriais, psicológicas diferentes. Qual camisa você colocaria para utilizar? Ela com fundo branco ou ela com fundo preto? O que te atrai mais? Qual é a leitura que te faz mais efeito sensorial? Então, essa experiência, ela identifica o elemento a partir de percepções
em momentos diferentes. Professor, depende muito. Hoje eu quero sair com uma coisa que chame menos atenção. Talvez essa. Hoje eu quero sair com uma coisa que me chame mais atenção. Mas o que chama mais atenção? O efeito e a relação positivo-negativo, certo? Esse efeito positivo-negativo, ele cria o que a gente chama de contraste. Né? O que é contraste? Quando eu tenho uma superfície e tenho uma outra e elas se interpõem. E uma chama atenção porque uma reforça naturalmente a outra. Né? É o que a gente chama de harmonia ou nivelamento, ou seja, visualmente eu achei legal, uma estampa de uma camisa, uma blusa, uma estampa de um vestido, ou alguma coisa, um tênis que você compre e você não sabe exatamente porque você gostou. Isso é o contraste, isso é harmonia, isso é nivelamento, isso é nitidez. É a mesma coisa quando você vai parar na rede social e olha uma foto que te chama atenção. Isso tudinho aqui que eu falei está naquela foto e você não sabia. Mas, se ela te chamou a atenção, ela tem um valor específico de harmonia, um valor específico de contraste e, entre outros, eu consigo entender como funciona, certo? É o que a gente chama de boa comunicação visual. Quando duas figuras não estão trabalhando nessa questão de contraste, o objetivo não é entender os pedaços, mas a figura toda. Por exemplo, o Guernica, de Picasso, ele trabalha numa relação de contraste, de positivo e negativo, onde os itens mais escuros chamam a atenção por causa da necessidade que ele tem de destacar aquilo. Ah, agora eu entendi. Então, quando eu aumento numa profusão de imagens esse efeito de contraste de positivo e negativo, eu quero que tenha destaque em relação exatamente a um determinado elemento. Isso acontece na pintura, isso acontece na fotografia, acontece no cinema, nas séries que vocês assistem nas plataformas de streaming, entre outras coisas. E você não se dá conta do que está acontecendo. Contraste e harmonia é a relação de figura e fundo que vai possibilitar a leitura do que é visto. Ou seja, eu só vou ter a minha atenção através exatamente do que eu vejo. Isso funciona, inclusive, quando você tem interesse afetivo e emocional com outras pessoas. O contraste, a harmonia, a nitidez, o conjunto, o agrupamento te chamou a atenção de alguma forma. Isso está inserido nessa situação. Caso contrário, a pessoa vai passar batida e você nem aí. Né? E acontece também com a pessoa que está do outro lado. Certo? O efeito positivo e negativo, ele cria essa ideia nítida de contraste. Né? O que é mais agradável para você? A estética do fundo branco com a figura preta ou a estética do fundo preto com a figura branca? Isso é muito relativo a partir da sua própria leitura visual. Contraste de tom. O tom tem a ver com a cor. Pode ser a ausência de cores, cores neutras, branco, preto, cinza e tons pastéis, ou podem ser em cores quentes, frias. Esses valores que eu acabei de falar estão na aula sobre cores, pesquisem, faz parte disso. E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre o sensorial. Como seria isso, professor? Contraste de tons com cores quentes. O objetivo é de chamar a atenção não para um objeto em si, mas para a imagem toda. Contraste de cores com tons monocromáticos, do preto para o branco. Desenhistas que estão me assistindo. Né? Alguns de vocês têm um medo terrível de sair disto aqui, do preto e branco, para o colorido. Se arrisquem, porque o contraste de tom ele permite que você brinque muito com esse efeito positivo e negativo e atenção do observador. Contraste de cores, né, tem a ver com o que eu falei, cores quentes, frias, complementares, neutras e assim por diante. Né? Qual dos dois chama mais atenção? O Batman no fundo azul ou o Capitão América no fundo vermelho? Qual cria mais contraste? Qual deles eu olho logo de cara? Qual meu olho vai direto para ele? Então, na hora que você começa a perceber isso, né, é a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando algumas pessoas fazem tatuagem. A tatuagem é uma aquarela. Na hora que eu aumento o contraste do contorno, o desenho destaca. Então, basta, eu sempre falo isso para os meus alunos, basta uma linha de contorno preta num desenho simples, e essa linha seja mais espessa, mais grossa, que vocês chamam, né, tem uma espessura maior, ela vai literalmente fazer com que o desenho destaque. E eu não tinha noção disso. Por quê? Porque é a questão do contraste. A direção. Direção é como eu organizo a minha visão para alguma coisa. Exemplo, Palácio do Planalto, né, que é a arquitetura contemporânea assinada por Oscar Niemeyer. É óbvio que está nítido, eu tenho uma relação horizontal e uma relação vertical. Mas na hora que eu olho, vai direto para os prédios no meio. Depois é que eu vou fazer a leitura das laterais. Por quê? Porque eles são menores e a horizontalidade foi menos trabalhada aqui. O objetivo é a gente trabalhar a verticalidade. Inclinada, essa aqui fica fácil, né? Eu olho para cá e já levo para lá, porque o objetivo é justamente ver essa situação. E você está lá no local
você não tem nem noção de como a coisa foi construída, porque o objetivo é bugar, como vocês chamam, a cabeça. Né? Essa questão do movimento, ela está associada a como eu vejo essa persistência da visão. Eu não vou olhar para isso aqui que eu vou ter dor de cabeça, mas eu quero que vocês olhem fixamente para a imagem. Olhem fixamente para a imagem. Professor, eu estou ficando doido. Olhem, parece que ela está em movimento. Pois é, o objetivo é esse. Um movimento que é feito criando uma ilusão visual de contraste que eu havia falado para vocês. Estático. O que é o contraste estático? É justamente a sensação de calma, de tranquilidade. E não tem a ver só com as cores, tem a ver com como as figuras estão colocadas. Tudo muito reto, tudo muito angular, tudo muito neutro, tudo muito equilibrado. Uma pessoa, né, ligada a um 320 a surtar no lugar desse aqui. Já uma pessoa mais calma ia adorar, porque a ideia de movimento é equilíbrio. A diagonal, ela é muito utilizada para dar a ideia de movimento, mesmo que ele seja falso. E gente, bora parar aí para tirar uma foto. Todo mundo parou, fez aquela posição, vocês, né? E vão fazer o estudo de anatomia de Rembrandt. Ou então, vamos utilizar cartazes de filmes de ação. Diagonal, diagonal, diagonal. Né? Todos três têm essa leitura para você criar sensação de movimento. O professor nunca tinha prestado atenção. Você quer um filme romântico? Vertical. Você quer um filme, né, de ação? Horizontal. Você quer um filme que trabalhe muitos elementos? Já chegar nele. Mudança de rotação. A ideia de movimento, ela se dá através dessa mudança, de um lado e do outro. Você quer um filme que bugue a cabeça de vocês, como vocês falam? Linhas quebradas e cortadas. Tu não sabe para onde tu olha. O cartaz dos Vingadores. É tanta imagem que você se perde. E aí tu olha para cá, olha para ali e assim por diante. Né? Mudança de escala. Uma figura, esse aqui é um ser humano, e os crânios são esculturas. É muito louco. Como você se sentiria num local desse? Erupção de formas. Alguns cartazes de filmes e de séries trabalham com isso. É muita informação. O objetivo é fazer com que o teu cérebro faça assim, e tu não sabe para onde olha. Olha só. A imagem, ela te sufoca algumas vezes, mas também te chama a atenção. Professor, eu gostei muito desse, né? Professor, é muito pesado, por isso que chama erupção de formas. Ou ainda, a fotografia em movimento. Professor, eu consegui fazer isso com o meu celular. Não sei se vocês vão ter essa habilidade, mas peguem, coloquem uma vela em casa, desliguem as luzes todas e tentem tirar foto da vela e movimente o celular num vídeo, até você fazer a experimentação disso aqui. Ó. Isso aqui é luz em movimento, mais nada. Então, essa situação, ela cria a ideia de movimento a partir do efeito sensorial. Lógico, com uma câmera mais apurada, você consegue trabalhar esse conceito melhor, que é o que acontece, por exemplo, nesse aqui. Ó. Esse aqui é montado graficamente por recursos de computação. Uma, duas, três, como se a Havaiana estivesse explodindo de uma vez. Já este aqui, ele é manual, com a pintura feita certinha, uma por uma, e cria essa sensação de ou muita coisa ou menos coisa. Lembrar, quais são os elementos que a gente trabalha nesse contexto? Ponto, linha, forma, cores. Professor, e se fosse menos colorido? Talvez fosse melhor. E se isso chamasse menos atenção? Professor, as cores me agridem muito, eu não sei exatamente o motivo. É a mesma coisa de você assistir filmes, por exemplo, onde a cor ela é muito pesada, a gente chama de saturada. E aí eu não consigo saber para que lado o personagem foi, por que tem aquela coisa densa, porque o objetivo é te criar essa sensação de angústia, de peso. Né? E as cores, o contraste, o movimento, tudo ele é trabalhado para que você seja levado para isso. Se estuda para isso? Com certeza. Lunar. O filme é de 2009. Um astronauta que cumpre uma missão de 3 anos na Lua e o objetivo dele é coletar material na Lua, né? Isso é uma ficção científica, e esse material pode ajudar a renovar a situação do planeta Terra. Para quem gosta de filmes desses, deixa umas dicas. Lá ele encontra um clone na estação lunar e tudo é feito a partir disso. O interessante é que essa sensação de movimento se dá através de círculos concêntricos. Observem que em algum momento aqui parece que os círculos começam a se espalhar. Então, essa ideia de movimento é criada através de situações gráficas, ilusões visuais, contraste, movimento, harmonia e para onde vai a minha atenção. Eu coloquei aqui, por quê? Porque nesse exato momento, a descrição do filme
chama atenção por causa do fundo amarelo, a questão do contraste. Se eu tivesse colocado um fundo azul, talvez não chamasse atenção. Então, a dica para vocês é: assistam, façam uma maratona das aulas sobre linguagem visual, composição visual, e comecem a ver com outros olhos. Né? Me permita o trocadilho. Um abraço, professor Marcos Dominici aqui. Fui.